Olá, pessoal! É sempre um grande prazer poder estar ao lado de vocês, junto à professora Elaine Franco, no nosso espaço Escrever, produzindo os nossos textos, fazendo discussões, debates e grandes interpretações filosóficas, sociológicas, jurídicas, que servem para sustentar a nossa produção de texto, seja no Enem, seja num concurso público, seja na nossa vida, para o nosso aprimoramento, para o nosso aprendizado, e nós sempre temos aquela ideia de que nós devemos sempre iniciar a nossa produção do texto com o famoso era uma vez. E aí, quando nós terminamos a nossa produção, nós colocamos fim, ou senão a gente para e pensa, acho que meu texto ficou curto demais. É por isso que nós estamos juntos. Estamos juntos para juntos refletirmos, buscarmos conhecimento e, por intermédio deste conhecimento, aprofundarmos a nossa escrita e tornarmos que esta escrita seja uma escrita de grande valor e de grande peso. E assim como tudo na vida, escrever não é fácil. Escrever, assim como a vida, tem duas faces. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. E o passado, às vezes, pode até ser duro, mas sempre nos deixa um legado, uma história. Por isso, devemos saber viver e com grande sabedoria, que juntos possamos dignificar, seja na condição em que estivermos. Devemos acertar as nossas limitações? Sim, com certeza sim, mas nós somos as nossas pedras que nos seguram, bem como os valores que vão desmoronando, mas que às vezes nós vamos resgatando devagarinho, mas nós conseguimos. Aceitarmos contradições, lutas e todas essas pedras que às vezes estão no caminho, como diz Carlos Drummond de Andrade, pois elas são tais como o caminho de lições para a nossa vida, e delas nós devemos fazer uso, nós devemos nos servir. Que juntos nós possamos aprender a viver com muita dignidade. Afinal, o importante é saber viver. Com isso, eu venho trazer para vocês 10 possíveis temas de grande interesse e debate para todos nós. O primeiro deles, a prática do bullying e do cyberbullying nas escolas. A prática do bullying já é algo recorrente na nossa vida contemporânea, mas agora, em tempos pós-modernos, com toda a internet e a sua banalização, o cyberbullying está cada vez mais presente na escola. Um outro tema é o aumento das DSTs entre os jovens brasileiros, onde a prevenção à saúde pode ser foco de nosso estudo. O terceiro tema, a população em situação de rua no Brasil. Quantas são as pessoas que se encontram em situação de rua em nosso país? Aqui no interior é muito difícil nós observarmos isso e presenciarmos cenas assim. Mas nas grandes capitais, isso é algo muito recorrente e que traz sérios problemas e que nós podemos discutir de uma forma muito abrangente. O quarto tema são a fake news, ou seja, a divulgação da fake news e seus impactos. Divulgar um fake news pode trazer sérios problemas jurídicos, sociais, pessoais, dentre outros. O quinto tema é a escravidão contemporânea e seus efeitos. Será que quando nós falamos em escravidão, nós estamos falando apenas na questão da afrodescendência e de todo esse historiar? Acredito que não. Acredito que na contemporaneidade nós estamos sendo escravizados de uma outra forma. De uma forma talvez política, tecnológica, é algo de se pensar. Afinal, a cultura está presente em tudo. O sexto tema são os obstáculos para a doação de órgãos no Brasil. E será que nós temos esse tipo de obstáculo? Para que serve uma doação de órgãos? Quais são os órgãos que eu posso doar? Que consequência traz a doação de órgãos para a pessoa que está doando, quanto para a pessoa que está recebendo? Doador versus receptor.
O sétimo tema, os perigos da automedicação na cultura brasileira. Em tempos pandêmicos, mais do que nunca, nós estamos com a síndrome da automedicação. Sem perceber, nós estamos ficando viciados em fazer isso, não é verdade? O oitavo tema, os desafios no combate à obesidade no Brasil. Quantas crianças obesas nós temos no Brasil? E não só crianças, adultos também. Isso pode trazer grandes consequências pessoais, como consequências salutares relativas à saúde. O nono tema, a demarcação de terras e a sobrevivência da cultura indígena. Por que preservar uma cultura? Por que preservar uma cultura mais do que isso, indígena? Por que preservar uma cultura indígena e por que é necessário demarcar as terras indígenas é algo de se pensar, não é mesmo? E com o nosso décimo tema, o esporte como ferramenta de inclusão social no Brasil. Será que o esporte, que é algo que nos traz animação, alegria, descontração, ele é algo que pode incluir as pessoas ou ele pode acabar excluindo? E aí vem a grande indagação. Qual é a similaridade principal entre todos esses temas? Por que todos esses temas que eu elenquei têm algo em comum? O que tem em comum em cada um desses temas? O que tem em comum é o que nós chamamos de dignidade. E a dignidade é o princípio que sustenta, que dá base para a nossa República Federativa do Brasil. O nosso Estado, a nossa nação brasileira tem como base a garantia ao princípio da dignidade. A dignidade da pessoa humana, então, ela é nada mais do que o conjunto de princípios e valores que tem a função de garantir que cada cidadão tenha seus direitos respeitados pelo Estado, pela nação. O principal objetivo é garantir o bem-estar de todos os cidadãos. Esse bem-estar pode ser chamado de bem comum, como também pode ser chamado de bem viver. É tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida digna dentro da nossa sociedade. A dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental no Brasil. Significa que é um objetivo que o Estado, que a nação deve cumprir através das ações do governo, que são realizadas por intermédio das políticas públicas. Falar em dignidade da pessoa humana é falar em direitos e deveres de todos os cidadãos. Isso envolve as condições que são necessárias para que uma pessoa tenha uma vida digna, com respeito aos seus direitos e aos seus deveres. Também se relaciona com os valores morais, aqueles que nós adquirimos na nossa família, no ambiente em que nós vivemos. Olha o Pierre Bourdieu aí, olha o John Locke aí, quando diz que nós nascemos como uma folha de papel em branco e é o meio que nos molda por intermédio dos seus valores morais. Porque tudo isso vai ser uma união de direitos e deveres para garantir que o cidadão seja respeitado em suas questões, bem como em seus valores pessoais. O princípio da dignidade da pessoa humana, então, uma garantia constitucional fundamental, que pode ser coletivo e pode ser individual. Ou seja, é uma garantia social que está presente na vida em sociedade. Junto à ética e à moral, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele é de extrema importância dentro da sociedade. O que é ser uma pessoa digna dentro da sociedade? É ser aquela pessoa que respeita os direitos e os deveres, tanto os seus quanto os do próximo. Os direitos individuais e coletivos são os direitos básicos que vão garantir a liberdade, a igualdade de todos os cidadãos. E alguns dos mais importantes vão ser o direito à vida, à segurança, a igualdade entre homens e mulheres, bem como o tratado da diversidade, a liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de crença religiosa. Também são direitos individuais e coletivos a proteção à intimidade, a liberdade para o trabalho, a liberdade de locomoção e a liberdade para o exercício de atividades artísticas e intelectuais. E isso
nós podemos observar que está presente e que pode ser fundamento das 10 propostas temáticas que eu estou encaminhando para vocês nessa nossa aulinha de hoje, não é verdade? Já os direitos sociais são os direitos relacionados ao bem-estar do cidadão, ou seja, é direito social aquilo que todos devem ter direito, aqueles que todos têm como garantia. E dentre eles, nós destacamos o direito à educação e ao trabalho, o acesso à saúde, o transporte, a moradia, a segurança, a previdência social e os direitos trabalhistas, bem como a proteção às crianças, à maternidade e aos mais necessitados. O artigo 1º da nossa Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, ou seja, a nossa lei suprema, não existe lei maior do que a Constituição Federal, fala do princípio da dignidade da pessoa humana. E ele vai trazer no seu artigo 1º o seguinte, que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios, bem como do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana. Olha só quanta informação no 1º artigo da nossa Constituição Federal, que é a nossa lei suprema. A República Federativa do Brasil. República é a nossa forma de governo ou democracia, não é? E federativa significa que nós vivemos em um Estado federal, ou seja, que tem um poder que descentraliza, que distribui poder a estados menores. Então, a nação brasileira, no sentido de Estado-nação, distribui esse seu poder entre os estados menores, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, São Paulo. E eles todos juntos têm que dar o acesso ou proporcionar o garantismo ao princípio da dignidade da pessoa humana por intermédio da criação das suas leis e da promoção da garantia de todos os direitos, bem como de todos os deveres. Para o filósofo Kant, dignidade é o valor que se reveste tudo aquilo que não tem preço, ou seja, que não é passível de ser substituído por algo parecido, por algo equivalente. Dessa forma, a dignidade é uma qualidade inerente a nós, seres humanos, enquanto entes morais e éticos. A dignidade é totalmente inseparável da autonomia para o exercício da razão prática, e por esse motivo que apenas os seres humanos revestem-se de dignidade. Dignidade, então, é a qualidade de quem é digno, ou seja, daquela pessoa que é honrada, que serve de exemplo, que procede com decência, com honestidade. É um substantivo feminino que vem do latim dignitar, que significa honradez, virtude, consideração. A dignidade de um indivíduo representa sua integridade moral e um ataque a essa dignidade é caracterizado como danos morais. E se na justiça é provado o contrário, é cabível uma reparação ao acusador. O indivíduo que incita, que afronta ou ataca a dignidade de outro é denominado ultrajante. Dignidade é também uma qualidade moral que inspira respeito e consciência de si mesmo. É o amor próprio, o brio, porém, quando esse amor próprio torna-se exagerado, esse sentimento é transformado em orgulho, em soberba. O indivíduo que infringe qualquer padrão de dignidade, que faz trapaças, que é manipulador, que causa dolo ou dano, que pratica ações fraudulentas, é enquadrado como indigno, cretino e desprezível dentro dessa nossa sociedade. Com isso, eu encerro essa nossa breve aula, esse nosso breve bate-papo e trago uma proposta temática para vocês. A dignidade humana na ótica do adolescente. Para vocês, adolescentes, em fase de construção de conhecimento, de grandes buscas, de grandes descobertas, como vocês veem a existência da dignidade dentro da nossa sociedade. Então, é a dignidade no olhar adolescente. Aonde está presente ou não está presente a dignidade na nossa sociedade? Qual é a importância da dignidade dentro da nossa sociedade? Com isso, nós podemos retomar
todos os pontos que eu tratei com vocês como sendo pontos importantes para destaque. Um grande abraço a todos. Quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para me chamar, para juntos nós debatermos e conversarmos sobre o assunto. Um beijão, uma boa produção e até breve.